Para iniciar o vídeo bem e para a gente sintonizar na mesma frequência, eu quero que você faça uma coisa. Imagina que você está em um grupo de pessoas, todo mundo conversando, trocando ideia, numa boa. Quando de repente aparece aquele cara que você não curte muito. Tá ligado aquele maluco que tenta te diminuir na frente dos outros? Que quer que as conquistas dele sejam maiores que as suas e te zoar de uma maneira até maldosa e a todo custo? Então, esse cara acabou de chegar. Mas tem um porém. Parece que hoje ele está ainda mais dedicado a te tirar do sério. E você já respira fundo pensando algo do tipo: se hoje ele vier com gracinha, eu não vou levar desaforo para casa. E não dá outra. Você começa a falar e o cara te cortar como se você não fosse nada. Você faz alguma pergunta e o cara tenta ridicularizar o que você falou, para você ficar com cara de trouxa e pensando que fez uma pergunta idiota. Até que ele chega em um ápice de tentar te diminuir diretamente, te chamando por algum apelido que você detesta ou expondo alguma insegurança sua, falando que você é muito baixo, que você é muito gordo, que você tem espinha ou qualquer outra insegurança que você tenha. Nessa hora parece que você sai de si, e o principal objetivo do cara, que era te tirar do sério, acabou de ser conseguido. Você fala com o cara de uma forma exaltada, e o filho da mãe, para abusar ainda mais da sorte, tem a ousadia de te mandar calar a boca. Nessa hora o seu sangue ferve, e as próximas palavras que saem da sua boca, eu não poderia colocar aqui nesse vídeo porque provavelmente seriam censuradas. A turma do Deixa Disso Entre em Ação pede para vocês se acalmarem, e depois de alguns minutos você decide ir para casa. Mas os seus problemas só começaram, porque a partir de agora você vai pensar 1001 formas diferentes de você ter dado uma resposta inteligente e deixado aquele cara na lona. Ou se você for do tipo mais radical, você vai pensar centenas de maneiras possíveis que você teria para socar a cara daquele folgado. Mas não é só isso, você vai chegar em casa com a cara fechada e vai tratar com grosseria aquela pessoa que mora com você e que não tem nada a ver com o seu problema. Essa pessoa vai perguntar que bicho te mordeu e vai receber outra resposta grosseira. Você vai se deitar, mas não vai conseguir dormir, porque toda a sua energia, de toda a sua capacidade mental ainda está voltada para imaginar como você poderia ter deixado aquele palhaço com a cara no chão. Você já passou por alguma situação parecida com essa? Se sim, bem-vindo ao time. Mas eu tô aqui para te ajudar com isso, porque eu não aceito que um cara mal intencionado seja capaz de tirar você do sério, a ponto de você descontar nas pessoas que você ama e de perder sono por causa disso. Esse tipo de situação não tá certa, a sua família não merece isso e você, acima de tudo, não merece passar por esse tipo de situação. E nesse vídeo eu quero te passar uma estratégia que vai blindar você de cair na lábia dessas pessoas que querem só te tirar do sério. E não é só isso, nessa estratégia você também vai aprender como usar a raiva a seu favor e a usar ela como um combustível para ser mais produtivo e conseguir alcançar os seus objetivos de uma maneira muito mais fácil, sejam eles quais forem. Eu não quero tomar o seu tempo aqui te dando dicas genéricas, tipo respire fundo, conte até 10, medite, que embora sejam coisas que realmente funcionam, são encontradas em qualquer esquina. O que eu vou te passar aqui são coisas que eu mesmo apliquei na minha vida e que me tiraram de um cara que saía do sério por qualquer motivo e guardava todo aquele sentimento ruim. E esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. Se liga só, na primeira parte eu vou te falar algumas curiosidades sobre a raiva, coisas que sempre estiveram debaixo do seu nariz e que provavelmente você nunca prestou atenção, coisas que se você soubesse antes poderia ter evitado muitos problemas na sua vida. Na segunda parte eu vou te falar sobre como normalmente as pessoas lidam com a raiva e os grandes perigos de fazer o que elas fazem, inclusive provavelmente você é uma delas e nem sequer sabia. Na terceira parte eu vou falar sobre como as pessoas inteligentes lidam com a raiva e o que elas fazem para não ter a vida comprometida por isso. E por último, na quinta parte, eu vou te falar o que você pode fazer para usar a raiva a seu favor, como um verdadeiro combustível. E caso você tenha uma meta clara na sua vida, isso vai te servir como uma boa inspiração e fará você alcançar suas metas com muito mais velocidade e muito mais facilidade. Por isso, preste muita atenção a partir de agora, porque chegou a hora do seu irmão mais velho falar. Seguinte, maninho. Quando você fica com raiva, o seu corpo libera vários hormônios. Eu não quero entrar muito em termos técnicos aqui, mas basicamente o mais famoso dele é o cortisol, que é comumente chamado como o hormônio do estresse. Esse hormônio vai fazer você ficar mais atento, vai aumentar os seus batimentos cardíacos, vai aumentar a sua frequência respiratória e vai elevar o seu fluxo sanguíneo, principalmente para os seus membros, braços e pernas, te deixando pronto para fazer 2 coisas, lutar ou fugir. E é por isso que quando você está com raiva, você se sente muito mais forte,
como se pudesse literalmente acabar com a vida de alguém. Mas acontece que o mesmo processo que te dá esse superpoder também te deixa cego emocionalmente, porque o cortisol vai agir em uma área do cérebro que diminui o seu bom senso e dificulta a sua capacidade de julgamento. E é por isso que quando você está com raiva, geralmente acaba descontando em quem você ama, e não tem nada a ver com seus problemas, mesmo que você saiba que isso não está certo. E é exatamente por isso que esse sentimento é tão poderoso, e não pode ser reprimido em você, porque de uma forma ou de outra, uma hora ele vai acabar saindo. Seja uma briga de trânsito ou em qualquer outra coisa. Entendeu agora o motivo de você perder o controle de si quando fica com raiva? E o quão perigoso isso é para você e para as pessoas que você gosta? A partir de agora você vai ter uma outra visão de você mesmo quando estiver ficando com raiva. Você vai sentir a sua respiração ficando mais forte e os seus batimentos aumentando. E só por saber disso, você já vai ter uma baita clareza mental que vai te impedir de tomar decisões permanentes por conta de sentimentos temporários. Esse é inclusive o primeiro grande erro que as pessoas cometem quando estão com raiva. Dizem que nunca mais vão falar com uma determinada pessoa, passa 2 ou 3 dias, se arrependem daquilo, mas aí já é tarde, o seu veredito já foi dado e você não quer mais voltar atrás. O que aconteceu nessa situação foi que você tomou a decisão permanente de nunca mais falar com uma pessoa, baseada em um sentimento temporário, que é a raiva. Percebe o quanto isso é perigoso? E o segundo grande erro que as pessoas cometem, e que inclusive eu já cometi, foi o de tentar acumular esse sentimento e guardar só para mim. E aí tudo desandava, porque eu começava a remoer aquela situação por dias e dias, pensando em como eu poderia ter levado aquela situação de uma maneira diferente. Isso tirava meu sono, e com menos sonos, obviamente, eu dormia mais estressado, ficava ainda mais ansioso, isso tirava meu rendimento no trabalho, além de dificultar muito a minha relação com as outras pessoas. E aqui entra outro grande ensinamento, porque existe uma frase que diz o seguinte: os piores problemas que eu já tive na minha vida foram aqueles que nunca ocorreram. Nesse contexto eu quero que você pense sobre o seguinte: faz sentido eu ficar remoendo uma situação por dias, perdendo o sono e diminuindo a minha produtividade por causa de um problema que já passou e que não vai fazer a menor diferença na minha vida? Com certeza não vale. Agora que a gente viu algumas curiosidades sobre a raiva e vimos os principais erros que as pessoas cometem ao lidar com ela, chegou a hora da gente entrar na terceira parte do conteúdo, onde eu te ensino a melhor forma de não cair na pilha de uma situação e acabar tendo um ataque de raiva desnecessário. E eu vou pontuar 5 coisas que você deve fazer para conseguir chegar nesse nível. Vamos lá. Primeiro, identifique seus gatilhos. Como eu falei no início desse vídeo, no momento em que a raiva toma controle de você, você acaba entrando em um estado de cegueira e acaba tomando decisões e tendo atitudes que em sã consciência você jamais teria. Porém, tem um jeito bem eficaz de evitar que você chegue nesse estado e se livrar de todos os problemas sem precisar de muito esforço. E esse jeito é identificar os seus gatilhos mentais. Para quem não sabe o que é o gatilho, nada mais é do que um agente externo que te induz a tomar uma ação. Por exemplo, você tem o hábito de beber todas as vezes que você se reúne com seus amigos. Nesse caso, o seu gatilho para beber é estar com os amigos. O que eu quero que você faça agora é identificar os gatilhos que te deixam com raiva. Algo que antecede o momento em que você perde o controle e acaba falando ou fazendo aquilo que não faria se você tivesse em sã consciência. Eu vou te ajudar com essa tarefa falando um gatilho bem forte que eu tenho, que é o seguinte: se eu estou falando com alguém e essa pessoa simplesmente vira as costas para mim enquanto eu estou falando, o gatilho acabou de ser acionado. Porém, como eu já sei bem que ele existe, eu já sei do que eu estou falando, eu já nem caio mais na pilha e evito completamente esse risco. Ou seja, o simples fato de reconhecer o gatilho que me deixa com raiva já me poupou muita dor de cabeça. Por isso que eu quero de você é que você faça ainda hoje o mapa de quais são os seus gatilhos. O que é que te deixa com raiva? O que é que antecede aquele momento em que você vai ficar com raiva? E assim que você identificar, você vai colocar o segundo passo em ação. O segundo passo é o seguinte: crie um exercício para se acalmar sempre que o seu gatilho for disparado. O exercício de contar até 10 geralmente é bem recomendado. Eu particularmente já tentei aplicar e não vi muito resultado. Mas caso você faça e dê certo, tá perfeito. O importante é ter resultado. O exercício que funciona muito bem para mim é citar coisas que estão na minha frente naquele exato momento. Por exemplo, se eu tivesse que fazer esse exercício agora, eu diria que na minha frente tem um notebook, tem um segundo monitor, tem um microfone, tem um mouse e assim por diante. Esse exercício funciona muito bem porque, diferente da contagem até 10 que você pode fazer de maneira inconsciente, na hora que você vai fazer essa descrição,
Você precisa obrigatoriamente se colocar em uma situação presente, sem ficar vagando por aí. Coloque esse exercício em prática na próxima vez que o seu gatilho for acionado. Eu garanto que você vai ter bons resultados. O terceiro passo é o seguinte: ressignifique. Ao invés de você ver aquela pessoa como alguém que quer te tirar do sério e que merece urgente uma boa lição, veja ela apenas como uma pessoa frustrada, que tem sérios problemas na vida dela e que tentar te tirar do sério é uma das tentativas dela de diminuir esse fracasso. Para mim, o que funciona muito bem é comparar aquela pessoa como uma criança, que no auge dos seus 2 anos me desafia a trocar socos com ela. Aí eu me pergunto, eu preciso mesmo provar alguma coisa para essa criança? Claro que não. Então eu fico muito tranquilo em não revidar as provocações que ela faz. Entendeu a jogada? Quarto, tenha um pensamento fixo para entrar em campo, na hora que você mandar. Seguinte, maninho, em um momento de raiva, tudo o que você quer é descarregar aquela tonelada de energia em algo, ou em alguém que fez aquilo acontecer. Mas quando essa euforia passa, nem tudo está acabado, porque a partir daí você será tomado por vários pensamentos de como poderia ter lidado com aquela situação de uma maneira diferente. E é exatamente por isso que eu quero que você tenha um pensamento fixo e construtivo acima de tudo, pronto para entrar em campo assim que você mandar. Por exemplo, no meu caso, eu sou apaixonado por artes marciais. Então toda vez que um pensamento de raiva tenta entrar na minha cabeça e eu identifico isso, eu mudo imediatamente o meu pensamento para algo relacionado a esse meu hobby. A como eu poderia ser mais rápido, mais preciso, mais flexível e em todos os momentos incríveis que eu já vivi nesse esporte. Aqui você vai precisar de algo chamado metacognição, que nada mais é do que pensar sobre pensar, ou seja, você vai ficar atento aos seus próprios pensamentos, para que toda vez que algo relacionado àquele momento que te tirou do sério tentar entrar na sua cabeça, você já ter um plano definido para colocar em ação, que nesse caso nada mais é do que algo mais produtivo, legal e que tenha realmente, de fato, alguma coisa para somar na sua vida. Entendeu a jogada? E agora chegou a hora de eu te falar como usar a raiva como combustível e fazer dele o total oposto do que 99% das pessoas fazem quando ficam nesse estado. Seguinte, maninho, a partir de agora, você deverá praticar algum esporte. Não para entrar em nível competitivo nem nada disso, mas para que você tenha uma válvula de escape para aquilo tudo. Eu sei que dependendo do seu trabalho e de outros fatores da sua vida, praticar um esporte com regularidade é algo fora de questão. Eu sei que esse pode ser o pensamento que vem na sua cabeça agora, mas se liga. Não tirar um tempo, mesmo que seja mínimo, para cuidar da sua mente e do seu corpo através de um exercício físico é cavar a sua própria cova para um futuro não muito distante. Eu recomendo a você algum exercício que desenvolva o seu sexy appeal, ou algo que te deixe esteticamente mais bonito. Não para agradar ninguém, mas para que você mesmo se olhe no espelho e fale: caramba, eu tô gostando do que eu tô vendo. E nisso pode entrar musculação, artes marciais, calistenia, corrida, enfim, opções não faltam. Mesmo que você não tenha dinheiro para pagar uma academia, opções de esporte ao ar livre não faltam. A única coisa que te impede nesse quesito é a sua falta de vontade e a sua falta de comprometimento com você mesmo. Eu indico que você pratique algum esporte por experiência própria, é por isso que eu digo isso. Porque eu já fui o cara que tentei usar a raiva como combustível para estudar, para ler, para fazer pesquisas, que são coisas que eu realmente também gosto de fazer, mas não rolou. Eu acabei ficando com mais raiva ainda por não conseguir me concentrar. Por outro lado, a corrida, por exemplo, que é algo que eu particularmente não curto muito fazer, se tornou uma verdadeira terapia nos meus dias mais tensos. Faça isso, meu brother. Tenha uma válvula de escape e evite o risco de perder o seu réu primário por dar um soco na cara de alguém. Vai por mim. E para encerrar esse vídeo com chave de ouro, outra coisa que eu quero que você faça é criar uma ancoragem para esse momento de raiva. Sabe aquele dia que você ficou com raiva porque alguém duvidou da sua capacidade? Bom, quando você estiver trabalhando na realização de algum projeto seu, seja profissional, seja pessoal, seja financeiro ou o que você achar melhor, eu quero que você lembre de como você odiou ter aquela sensação de ser desacreditado e que você entregue toda a sua energia nesse projeto. Eu te garanto, a sua capacidade, a sua vontade de ganhar vai aumentar absurdamente. E usando a raiva a seu favor dessa maneira, se prepare para ter grandes resultados. Mas cuidado, embora essa seja uma estratégia muito eficaz, ao mesmo tempo ela é muito perigosa, pelo seguinte motivo. Se você não souber usar isso que eu acabei de te falar,
Você vai acabar fazendo algo não porque você quer ou porque você tem vontade, mas porque você tem a necessidade de provar algo para alguém. E é aí que mora o grande perigo. Você nunca deve trabalhar para provar algo para alguém. E é usando isso que eu acabei de te falar que você aprenderá a usar esse baita combustível a seu favor e ter resultados cada vez maiores. E aí, o que achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo, deixa a sua sugestão de tema ou qualquer assunto que você queira ver aqui no canal. Lembrando que a gente é focado em inteligência social e inteligência emocional de homens. Fique à vontade para sugerir o que você quiser. Siga o nosso perfil no Instagram, que lá você vai receber dicas diárias de como melhorar a sua relação com as outras pessoas e, acima de tudo, com você mesmo. O link do Instagram vai estar aqui na descrição. Foi um grande prazer ter você aqui comigo. Tamo junto e bora pra cima!